de três pessoas individuais com funções distintas, mas mesmo assim têm as mesmas características, sendo o mesmo Deus, não é? E antes disso vamos orar. Eu vou pedir à igreja que fique de pé e vou pedir à irmã Morena para orar, por favor. Aleluya, Pai, por tu traerlo hasta aquí, Señor, aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Dios, Señor, que no sea un tiempo más, Señor, sino que tu palabra, Señor, que tu semilla, Señor, dé fruto y 100% en nuestra vida, Pai. En el nombre de Cristo Jesús entregamos la vida de Padre, Señor. Sigamos entregándola, Pai. Sigue trabajando con él, Señor, para tu honra y para tu gloria. Guarda su camino, Pai. Protégelo, Señor. Guarda su salida y su entrada, Pai. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, todo lo negativo que pueda acercarse ahí, Pai. Para tu honra y para tu gloria, Pai. Te lo entregamos, Señor Jesús. Sigue usando, papá, para enseñar tu iglesia, Pai. Para guiarla, Señor, en el camino en el que debemos de andar, Pai. Te damos la gracia, Señor Jesús. Amém. 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 Graças, irmã Morena. Amém. Então, nós encontramos na conclusão, né, que em alguns livros deve dizer o ponto 4, mas se formos fazer a conta é o ponto 5. Na página 54, para aqueles que acompanham pelo livro, ou então podem acompanhar aqui. Sim, página 54. Podem acompanhar aqui na tela, isso. Peço já desculpa, hoje como não temos técnico, avisem qualquer coisa se não estiver a funcionar, ok? Então vamos à conclusão. Depois de tudo o que analisamos, torna-se patente que este é um dos assuntos mais complexos e difíceis de compreensão nas Escrituras. No entanto, não é correto dizer que não podemos compreender nada da doutrina da Trindade. Certamente podemos compreender que Deus é três pessoas, que cada pessoa é plenamente Deus e que só há um Deus, ok? Isso temos que ter em mente, mesmo que pareça para nós mesmos como humanos, não faça sentido, né? Mas nós não podemos analisar Deus usando meios lógicos ou meios humanos, porque nós como humanos não temos a capacidade de explicar Deus. Por isso, quando nós falamos da Trindade, é um assunto meio complicado, porque não faz sentido para nós a explicação da Trindade, né? É complicado, mas nós cremos na mesma que Deus, agindo nessas três pessoas, continua sendo um só Deus. Amém? Tudo isto não deixa de ser complexo para a nossa mente. De facto, é-nos espiritualmente saudável reconhecer abertamente que o ser divino em si é tão imenso que jamais poderemos compreendê-lo. Isso nos humilha diante de Deus e leva-nos a adorá-lo sem reservas. Dizer que Deus é três pessoas e só há um Deus não é uma contradição. É algo que não conseguimos compreender e, portanto, um mistério ou paradoxo, mas que não nos deve perturbar, pois os diferentes aspectos do mistério são claramente ensinados nas Escrituras. E como somos criaturas finitas e não divinamente oniscientes, sempre haverá agora no futuro e por toda a eternidade coisas que não compreenderemos por completo, né? Se nós formos ver várias passagens da Bíblia, para nós até agora são misteriosas. Nós não conseguimos compreender. Nós cremos em Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e a verdade é, quantos de nós é que já viu alguém a ressuscitar? Imagino que de nós ninguém, né? Para nós é complicado ver alguém a ressuscitar. Para nós não temos essa capacidade humana. Mas porque nós não temos essa capacidade humana, não quer dizer que Deus não a tenha. E por isso nós explicamos a Trindade por esse mesmo meio. Só porque nós não conseguimos compreender, não quer dizer que Deus não seja, não é? E Deus, claramente, quando nós chegarmos no céu, nós vamos compreender, como falámos a semana passada, então como é que Deus trabalha dentro da Trindade. E nós queremos que Ele de verdade haja, e queremos que o Espírito Santo habite em nós, que Jesus Cristo, sendo Deus, mas sendo humano, veio à Terra como sacrifício vivo para nós podermos ser salvos, e que Deus Pai está no controle disso tudo, né? E que tem o plano superior de tudo, mesmo eles, os três, sendo Deus, né? Sendo as três pessoas, sendo um só Deus. Mesmo que para nós
pareça estranho, isso é a essência da nossa fé e é importante nós crermos nisso. Nós não cremos em 3 deuses, nem cremos num só Deus que não tem essas 3 pessoas, porque temos esses 2 lados. Como falámos um bocadinho na semana passada, existem religiões que creem em mais do que um Deus, né? Que não têm somente a fé em um único Deus. E existem outras religiões que retiram o mérito, ou retiram a divindade de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. Simplesmente dizem que Deus é o Deus que também se fala no Antigo Testamento, que Deus Pai não existe nesse aspecto, né? E que Jesus foi tipo um profeta, né? Que foi tipo um homem enviado por Deus, que esteve aqui na Terra e que fez grandes milagres, e que o Espírito Santo foi algo que aconteceu no tempo do Pentecoste, no tempo dos apóstolos, e com o fim da Bíblia acabou-se a era do Espírito Santo. Nós não cremos nisso, porque nós cremos que as 3 pessoas, sendo Deus, então também ainda são evidentes até ao tempo de hoje, porque Deus mesmo diz que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Deus não muda, porque é que Ele havia de ter mudado? Não faz sentido. Então, é através desses versículos, através desses textos, que a Bíblia nos mostra de verdade que Deus continua sendo Deus. Não? Amém? Isso. Tertuliano, que era um teólogo erudito cristão do século II e III, estava certo ao afirmar que a doutrina da Trindade tem que ser divinamente revelada, não construída por seres humanos. Ela é tão absurda para os padrões humanos que ninguém a poderia inventar. Não é? Essa frase é muito interessante. A Trindade é algo tão estranho para nós compreendermos que nenhuma pessoa podia ter essa ideia de fazer um Deus assim. Não é? Por isso, Tertuliano assume, através desse raciocínio que ele teve, né, como é que uma pessoa podia explicar Deus dessa maneira, se não fosse Deus mesmo a explicar-se dessa maneira. Né? Nenhum de nós lembra-se de hoje. Hoje eu sou 3 pessoas, né, ao mesmo tempo. Não. Então é Deus que se apresentou assim, e a Bíblia nos apresenta assim. E então nós cremos que Deus, de verdade, é assim. Né? A segunda frase que nós vamos ter que memorizar é: não defendemos a doutrina da Trindade porque é evidente ou por si logicamente convincente. Quer dizer, nós não cremos na Trindade porque ela faz sentido, mas sim, nós defendemos-la porque Deus a revelou assim. Nós não cremos na Trindade porque nós achamos lógico. Nós cremos na Trindade porque a Bíblia nos revela que Deus age dessa maneira. E como alguém disse acerca dessa doutrina, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Por isso, nós somente podemos crer na Trindade, somente podemos crer naquilo que vem de Deus. Porque se nós não o fazemos, estamos sujeitos a perder a nossa alma, a perder a nossa salvação. Talvez nem tudo que nós na Bíblia, para resumir esta parte, talvez nem tudo que na Bíblia nós lemos pode fazer sentido para nós. Mas para Deus faz sentido, e Ele tem capacitado homens e mulheres que têm tido uma intimidade com Deus para explicar essas coisas, porque para nós, mesmo para mim que estou aqui à frente, nem tudo é lógico que eu vejo na Bíblia, mas Deus revela-me a mim, revela a vocês algo mais, e assim a palavra de verdade se renova a cada manhã. Assim a palavra de verdade é uma palavra viva, porque Deus continua a falar connosco, não é? E Deus não precisa de usar novas palavras, Deus não precisa de dar novas profecias, porque já está tudo escrito. Simplesmente temos que aprender com direção de Deus a interpretar a palavra como Ele quer. Amém? Ok. Vamos então ao gráfico que eu já tinha falado na semana passada, para então resumir aquilo que nós percebemos na Trindade. Né? Se nós formos ver aqui, vamos ver se eu consigo pôr isto aqui. Vai opcionar? Não. Eu acho que é assim. Isso. Então posso mostrar-vos. Vocês veem, não é? Que bom. Ok. Aproveitar a tecnologia. Nós aqui vemos então, neste triângulo, que temos Deus no centro. Deus é o Espírito Santo, Deus é Filho e Deus é Pai, né? Nós vemos que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Mesmo assim, mediante todas aquilo que nós aprendemos, nós nunca podemos dizer
que o Filho é o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo é o Pai. Nem o Pai é o Filho, né? Até porque nem faz sentido nenhum. Eu também não vou dizer que a irmã Adelaide é a Diocleciana. Não, a Diocleciana é uma pessoa, a irmã Adelaide é outra pessoa, né? Uma é filha, outra mãe, né? Cada um tem a sua função. E assim Deus também é. Deus é Filho, Espírito Santo e Pai. Mas quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo, não se está a referir ao Filho. E quando a Bíblia se refere ao Pai, não se está a referir ao Espírito Santo. Eles não são o mesmo, não é a mesma coisa. Por isso é que Deus se apresenta dessa maneira. Mas é um só Deus, né? Temos que ter isso em mente. Não podemos confundir as coisas. Deus é um, se apresenta nessas três pessoas, mas essas três pessoas não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Cada um tem a sua função e eu não posso dizer que o Espírito Santo morreu na cruz por mim. Não, foi Jesus Cristo, o Filho, ok? Eu não posso dizer... pronto, e agora é difícil. Eu acho que Jesus Cristo é o único exemplo, porque no resto a Bíblia nos mostra, na criação, claro que Deus Pai é que narrou o texto, mas o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação, né? Eu acho que o mais evidente é aí. Claro que é uma obra em conjunto, porque eles são somente um Deus, mas eu não posso atribuir coisas do Filho a coisas do Espírito Santo. Eu não posso atribuir coisas do Espírito Santo a funções do Pai, mesmo que eles possam ter funções parecidas, né? Porque quando Jesus esteve na terra, o que é que ele disse? Eu vou pedir ao Pai que vos envie o Consolador, que vos envie o Ajudador. Jesus era o ajudador daquele tempo, humanamente estava aqui, e enviou o outro Consolador. Quando ele diz outro, é porque ele mesmo era também, né? O outro Consolador tinha o Espírito Santo tem uma mesma função como Jesus, mas não está fisicamente aqui na terra como Jesus. Está espiritualmente entre nós e quer habitar entre nós. Por isso, nós vemos que as três pessoas têm uma função. As três pessoas não é um igual ao outro, mas são todos Deus. E é isso que temos que aprender, ok? E é isso que nós queremos, baseando-nos na palavra. Não é baseando-nos em doutrinas, baseando-nos naquilo que a Bíblia nos ensina. E para perceber isso melhor, e por isso é que nós vamos precisar hoje de muito tempo, vamos passar a tabela toda, né? Vocês têm aí nos vossos livros, eu não sei se dá para ler muito bem, se não eu vou dizer, e eu vou dividir a leitura entre os irmãos, que assim conseguimos passar um bocadinho mais rápido. Vamos começar com o chamado de Deus, que vamos falar sobre sempre Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então, irmã Ana Morena, puedes abrir Filipenses 1:2? Filipenses 1:2. O irmão Isaac pode abrir João 1:1 e João 1:14, que está aí junto. A irmã Adelaide pode abrir Colossenses 2:9 e a irmã Jaqueline pode abrir Atos 5:3-4. E depois o irmão Alberto já pode preparar Isaías 44:24. Amém? Filipenses 1:2. Que fala sobre o Pai que é chamado Deus. Graça e paz a vosotros, de Deus nosso Padre e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nosso Padre, Deus nosso Pai. Ok? Então nós vemos aí que o Pai é chamado de Deus. Então vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o Filho em João 1:1 e João 1:14. O irmão Isaac, se fizer o favor. O Verbo se faz carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pode ler o 1:1 também, o versículo 1. João 1, versículo 1. O Verbo estava no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Ok? Então nós vemos aí primeiro que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia aqui ainda não nos revelou quem é o Verbo, por isso é que foi importante também o 14, que então diz a glória do unigênito do Pai. Então aí nós vemos que o Verbo é o Filho. Ok? Então o Filho é tratado por Deus. E a palavra em Colossenses 2:9, irmã Adelaide. Ok? Porque nele habita corporalmente toda forma da divindade. Esse texto agora é um bocadinho mais complicado de perceber, mas nós percebemos, nele habita corporalmente. Qual das pessoas de Deus é que se tornou humano? Só foi Jesus, só foi o Filho. Então, se habita a divindade corporalmente, é porque é Deus que se tornou homem. Ok? Que foi Jesus. Então, vemos aí uma referência sobre o Filho. Atos 5, 3 até 4, irmã Jacqueline, que fala sobre o Espírito Santo, sede chamado de Deus. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Amém? Repararam bem? O versículo 3 diz que para que mentiste ao Espírito Santo. E o versículo 4 depois afirma porque não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vemos, se a Bíblia o diz assim, que se mentiu ao Espírito Santo e mentiu a Deus, é porque o Espírito Santo é uma pessoa de Deus. Né? Então é chamado Deus também na palavra. Vamos ao segundo ponto, que é ele é também Criador. E Isaías 44, 24, o irmão Alberto pode já preparar. A irmã Rosália pode preparar Isaías 64, 8. A irmã Benilde pode preparar João 1, 3. E a irmã Ana Morena, Colossenses 1, 15 a 17. E a irmã Adelaide, desculpa, João 26. Não, é Jó 26, 13 e 33. Não, é Jó 26, 13. E a irmã Jacqueline pode preparar Jó 33, 4. Ok? 26, 13 só. 33, 4. Ok? Depois eu... 1, 15 hasta el 17. Ok. Irmão Alberto, Isaías 44, 24, que fala sobre Deus Pai Criador. Bendito o Senhor, teu Redentor, que formou desde o ventre. Que só o Senhor faz todas as coisas, e que estende os céus e explai a terra por mim mesmo. Amém? Então aí, no Antigo Testamento, quando a Bíblia se refere ao Senhor, a maioria das vezes se refere a Deus Pai. Então nós vemos aí Deus Pai dizendo que Ele mesmo é o Criador, numa profecia ao profeta. Né? A irmã Rosália, Isaías 64, 8. Mas agora o Senhor, tu és nosso Pai, nós o vago e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Amém? O Senhor, que é o nosso Pai, somos obras das suas mãos. Né? Se formos ver então aí, não somente se refere ao Senhor como Pai, mas também como nosso Criador. Então o Pai também é Criador. O Filho, João 1, 3. Aqui era a minha mãe, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Como nós estávamos a ler há bocado já, o Verbo, que é o Filho, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada seria feito. Então, o Filho também foi parte da criação e então podemos dizer que o Filho também é Deus Criador. Amém? Irmã Ana Morena, Colossenses 1, 15 al 17. Él es la imagen de Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que
Amém? Sim, está a dizer. Graças. Então, vemos aí, porque qual é a imagem de Deus invisível? O primogênito de todas as coisas. Se refere ao Filho, né? Sendo o primogênito, e Ele então criou todas as coisas. Ele é o autor da criação, como a Bíblia também nos diz, né? Então nós percebemos que o Filho também é criador. E o Espírito Santo, também sendo criador, vai nos falar Jó 26, 13, a irmã Adelaide, e depois o 33, 4, a irmã Jacqueline. Amém? Jó 26, 13. Esperem que eu vou abrir. Pode repetir outra vez, irmã Adelaide, por favor. Desculpa. Amém? Ok, então pelo Espírito Ele criou todas as coisas, né? Então vemos aí que, mais uma vez, Deus, ou o Espírito Santo, também sendo parte da criação. Job 33, 4, irmã Jacqueline, por favor. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração todo-poderoso me deu a vida. Amém? O Espírito de Deus que o fez, né? Então vemos que o Espírito Santo também está no processo da criação, também dentro dos humanos, até porque é importante, porque o Espírito Santo quer habitar em nós, então ele faz parte do processo da criação. E esse já é o próximo ponto, que ele habita em nós. 2 Coríntios 6, 16 fala que o Pai nos habita em nós. O irmão Alberto continua, 2 Coríntios 6, 16. Irmã Rosália, Colossenses 1, 27, e a irmã Benilde, João 14, 17. E depois continuamos. Segunda Coríntios 6, 17. 16, sim. Obrigado, irmã Jacqueline. Amém? Então nós vemos aí que Deus Pai se revela dizendo que Ele quer habitar em nós, né? Nós não necessitamos de um templo físico, mas sim Ele quer habitar no templo que somos nós. Amém? O que é que a Bíblia fala sobre o Filho? Colossenses 1, 27. A irmã Rosália. Amém? Cristo em vós, Cristo em nós, né? Ele é a nossa esperança, então nós vemos que o Filho habita em nós. João 14, 17, também vamos ver então que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Esse texto até é muito importante, não somente que o Espírito Santo habita em nós, mas o Espírito Santo tem essa função, sendo o Espírito da verdade, aquele que conhece tudo, é aquele que também quer nos revelar a verdade. E até por isso que nós queremos que é o Espírito Santo que nos revela e nos leva até à salvação. Não é por nossa própria vontade ou por nossa própria bondade, porque nós somos gente tão boa e perfeita, por isso é que Jesus tem que aceitar-nos como seus filhos. Não, não é por isso. É porque o Espírito Santo já falou connosco e começou a trabalhar em nós, ainda antes de nós dizermos que queremos ser crentes. Né? Antes de nós dizermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo quer fazer isso com todos nós. Mas muitos de nós não aceitamos ou rejeitamos ouvir a sua voz. Assim como neste texto ouvimos, por isso este texto é muito importante, que o mundo não o ouve. O mundo não o conhece. Não é? O mundo não está atento à voz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo existe e quer trabalhar connosco. E se nós hoje estamos aqui, é porque Ele trabalhou connosco. E trabalha connosco. Amém?
Deus sendo onipresente, as três pessoas então também têm que ser onipresentes. 1 de Reis 8, 27, irmão Isaac pode já preparar. 1 de Reis 8, 27. Irmã Adelaide, Mateus 28, 20. E a irmã Jaqueline, Salmo 139, 7 até 10. 1 de Reis 8, 27, e o irmão Isaac. Mas, na verdade, a habitaria Deus na terra, os céus, e até o céu dos céus, que não poderiam conter quando viemos esta casa que eu tenho edificado. Amém? Vemos aí, é interessante, né? como Salomão descreve após a construção do templo. Né? Nós vemos aí que ele diz que Deus, que habita em todos os lugares, que Ele é mais grande do que o planeta Terra em que nós habitamos, como é que Ele somente vai precisar de um templo. Né? Deus, de verdade, está em todo lugar. Deus é onipresente. Né? E aqui se revela, então, que Deus Pai é onipresente. Mateus 28, 20, que é um texto muito conhecido. Amém? Então, Deus, Filho, Jesus, a dizer isso nas suas últimas palavras no fim do livro de Mateus, é dizer que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, se Jesus está connosco até a consumação dos séculos, não somente habita em nós, mas também está presente connosco em todo lugar, porque Ele estaria com todos os seus discípulos, e vocês sabem que este planeta é um bocadinho mais grande do que só esta igreja. Né? Por isso nós percebemos de verdade que Ele é omnipresente. Né? Ele é maior do que nós podemos imaginar. E o Espírito Santo, então, também é onipresente, irmã Jaqueline, Salmo 139, 7 até 10. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí estás. Se fizer no Seom a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Então, 139, o versículo 7 diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Né? Nós não conseguimos fugir do espírito porque Ele é onipresente. E eu acho interessante, se nós lermos bem, Ele diz que nós podemos subir até ao céu e Deus está ali. Nós podemos subir até ao Seol, ou se nós formos ver o significado, nós podemos esconder-nos no inferno e Deus está ali. Por isso eu imagino que o diabo está mesmo atormentado, porque Deus está sempre com ele ali, a maquinar na cabeça dele. Né? O inimigo sabe o mal que ele anda a fazer e sabe que Deus está a ver tudo. Né? E nós não podemos nos esconder em lugar nenhum. Nós podemos ser a melhor pessoa do mundo e Deus estará ali a ver tudo o que nós estamos a fazer. Nós podemos ser a pior pessoa do mundo e Deus estará ali a ver tudo o que nós estamos a fazer. Amém? Ok, vamos ao segundo, que é omnipotente, que é o seguinte ponto. O Pai, em 1 João 3,20, e o irmão Alberto pode abrir, 1 João 3,20. A irmã Rosália pode abrir João 16,30, que fala sobre o Filho. E 1 Coríntios 2, 10 a 11, a irmã Benilde pode abrir, 1 Coríntios 2, versículo 10 e o 11. Primeiro João 3, 20. Sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus dos nossos corações, e conhece todas as coisas. Amém? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Nós vemos então o poder de Deus, que é maior ou superior ao nosso. Onipotência quer dizer um poder sobre todos, né? É o mais forte, se formos a dizer em outra palavra, Deus é o mais forte sobre todos. Então nós vemos aí que Deus conhece e tem mais poder do que nossa própria carne, ou nossos próprios desejos. Amém? João 16:30, irmã Rosália. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrompa. Por isso cremos que saíste de Deus. Amém?
Então, Jesus que sabe tudo, né? Jesus que tem o poder de tudo, e sabemos que ele vem de Deus, ou ele sai de Deus, é porque o Filho é Deus, né? Aquilo que o ser humano naquele tempo não estava a perceber, aquilo que os seus seguidores não percebiam, é que Jesus era de verdade Deus. Não era somente um homem casual que estava ali e que era uma pessoa com muita fé. Jesus não era somente um crente. Jesus de verdade era e é Deus até agora, né? Simplesmente nós já não o vimos como pessoa, né? Obrigado, irmã Rosala. Então, irmã Benilde, 1 Coríntios 2, 10 até ao 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Então, o Espírito de Deus que penetra as nossas vidas, né? Quer dizer que ele tem poder, tem influência sobre as nossas vidas, é também aquele Espírito que sabe tudo, né? O Espírito de Deus. E é importante, quando nós vemos esta parte, diferenciar, porque aqui a Bíblia fala duas vezes de Espírito. Fala do Espírito do homem e fala do Espírito de Deus. Por isso, nós todos somos feitos de corpo, alma e Espírito, mas esse Espírito, se não for agir, se não for habitado pelo Espírito Santo, esse Espírito não vai nos levar a fazer coisas erradas. Então temos que ter esse cuidado, né? E nesse versículo deu para perceber isso muito bem, que existe então o Espírito do homem e existe o Espírito de Deus. Ok, mas percebemos que as três pessoas são onipotentes. Deus também santifica o Deus Pai. Em 1 Tessalonicenses 5:23, irmã Morena pode abrir. 1 Tessalonicenses 5:23. O irmão Isaac pode abrir Hebreus 2:11. E a irmã Adelaide pode abrir 1 de Pedro 1:2. Quando tiver, irmã Morena pode começar. Sim. E o mesmo Deus de paz os santifique por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma, cuerpo, sea guardados irrepreensíveis para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Amém? Então, que Deus santifique o nosso ser, a nossa alma, tudo o que está em nós. Deus Pai, aqui referente-se neste texto, porque nós percebemos que mais tarde Paulo estava a falar da pessoa, né? Que Deus Pai nos prepara para nós sermos recebidos por Deus Filho, né? Que Ele é que vai receber a igreja quando um dia Ele voltar. Amém? Paz do Senhor, irmã Terezinha. Amém. Hebreus 2:11, irmão Isaac. Porque assim, o que santifica, como o que são santificados, são todos de um, porque cuja causa não se envergonha de chamar irmão. Amém? Então nós vemos aí que quem se santifica se torna um. E nós sabemos que Jesus não somente é nosso Deus, mas também é o nosso irmão. Nós sendo filhos de Deus, Ele também é filho de Deus, então nós tornamos-nos também irmãos e nós vivemos nessa união. É isso que Deus também quer. Por isso é que também Paulo explica, né, que devemos ser um só corpo. Porque nós somos uma só família. Nós, de verdade, sendo igreja, somos uma família. Amém? Por isso é que nós nos tratamos por irmãos e por irmãs, não é? Porque não é somente algo simbólico, é porque de verdade nos tornamos uma só família e Jesus Cristo veio então para sacrificou-se para nos santificar. Amém? 1 de Pedro 1:2, irmã Adelaide. Amém? Em santificação do Espírito. Né? E esse texto fala das três pessoas, mas a palavra-chave nessa parte é o Espírito que santifica. Amém? Deus também dá vida. Gênesis
27 não vamos ler completo, né? Por isso vamos pular esse, porque senão vamos perder a lição toda a ler Gênesis 27. Mas nós sabemos que foi Deus que criou o ser humano, então também é Ele que dá a vida, né? Leiam em casa Gênesis 27. Vamos a João. João 1:3. João 1:3, que vai... A irmã Terezinha pode já preparar João 1:3. A irmã Jaqueline pode preparar João 5:21. E o irmão Alberto pode preparar 2 Coríntios 3:6-8. João 1, versículo 3. Pode ler, irmã Terezinha. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Amém? Sem ele, nada foi criado. Amém. Nós já lemos há bocado esse, mas, repetindo então, todas as coisas foram feitas por meio dele e nada seria se não fosse através dele. Se Deus criou todas as coisas, se nós estamos aqui, nós temos vida. Se os animais têm vida, é porque alguém os criou e alguém lhes deu vida. E nós atribuímos essa função também ao Filho, né? Que foi Jesus Cristo, que deu então também vida a todos os seres vivos. Amém? Irmã Jaqueline. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. Amém? Assim o Filho também vivifica aqueles que Ele quer. Aí também fala da vida espiritual, né? Porque Jesus Cristo ensinou-nos uma coisa, que devemos nascer de novo, né? Então nascer de novo é uma nova vida, e é essa que Jesus Cristo nos dá através do seu sacrifício na cruz. Ele deu-nos a primeira vida, que é a vida que nós necessitamos para estar vivos, mas Jesus também nos dá a segunda vida, que é a vida com Ele. Amém? E então, 2 Coríntios 3:6-8, irmão Alberto. Amém? Então vemos aí que o Espírito vivifica, né? Como diz o versículo 6 ou o versículo 7. Então nós percebemos que de verdade é uma função do Espírito Santo também dar vida, né? E nós sabemos que foi o Espírito Santo que deu essa função, ou que deu a vida de volta a Jesus após a sua morte, né? Que a Bíblia atribui essa função ao Espírito Santo, né? Então percebemos que houve um conjunto de trabalho no sacrifício mais importante para que nós possamos estar hoje aqui. Se não fosse Jesus Cristo, eu creio que nenhum de nós estaria aqui, porque só alguns privilegiados judeus é que criam no Deus que de verdade ama todo mundo, não ama só os judeus, não é? Mesmo se os judeus viviam dentro dessa bolha de ar, né? Eles viviam sendo o povo escolhido, e são o povo escolhido até hoje, mas Deus já tinha o plano de salvação para todo o mundo, desde o princípio. Simplesmente não queria que o povo se misturasse com as culturas que iam danificar. E eles misturavam-se sempre e sempre voltaram a cair na idolatria. Então o Espírito Santo é aquele que dá vida, e nós estamos hoje aqui, temos uma vida nova por causa do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Deus tem comunhão com a sua igreja, entre eles, né? 1 João 1:3, a irmã Rosália pode abrir 1 João 1:3, a irmã Morena pode abrir 1 Coríntios 1:9, 1 Coríntios 1:9, e a irmã Terezinha pode abrir 2 Coríntios 13:14. Assim consigo memorizar melhor a volta.
1 João 1:3. E ouvimos isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos aí já até a resposta de 2, né? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, se Deus quer ter comunhão conosco, nós também devemos ter comunhão com Ele. Até porque não faz sentido nós queremos num Deus que não queria ter comunhão conosco, né? Infelizmente, é aquilo que a sociedade muitas vezes crê. Que é um Deus que está ali longe, que talvez fez as coisas, mas que não pensa mais naquilo que fez. E isso é uma mentira do diabo. Porque Deus não somente criou o mundo, como Ele cuida do mundo. E Ele cuida de cada um de nós. Porque se não fosse Deus nas nossas vidas, o que seria de nós? E se não fosse a graça de Deus, o que é que seria da sociedade? Aqueles que não creem nele, não é? Somente Deus tem de comunhão, tem de cuidado para conosco e o deseja ter. Por isso é que Ele pede, por isso é que Ele quer que nós oremos. Porque não é porque Deus não sabe aquilo que nós precisamos. É porque Deus quer ouvir de nós a dizer o que nós necessitamos. Amém? 1 Coríntios 1:9, irmã Morena. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, 13:14. no consumido, Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Não? Está dividido Cristo? Não. Então, se Cristo está com a igreja, continua a estar conosco até hoje e continua a ter essa comunhão. Deus não está dividido, então nós também não devemos ser uma igreja dividida. Amém? Isso é importante. O exemplo que Jesus nos deu e deixou, né? 2 Coríntios 13:14, irmã Terezinha. 2 Coríntios 13:14. Se não, vamos já ver aí. Pode ser que tenha aqui. Segunda Coríntios 13, ou 13:13. Leia. Algumas Bíblias, isso eu já reparei que tem o 14 e outras só vão até ao 13. Depende da tradução. Eu tenho aqui a Bíblia em português e também só vai até ao 13. Pode. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Amém? Que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Não fiquem baralhados. As Bíblias têm alguns versículos estão divididos, mas é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Na Bíblia alemã também é o 14, nessa parte. Mas os últimos versículos, ou o último texto, não é? A comunhão do Espírito Santo. É na bênção apostólica que nós repetimos isso todas as semanas, não é? Então nós percebemos aí que o Espírito Santo quer ter comunhão conosco e o Espírito Santo é que também nos une como igreja. Amém? Deus é eterno, por isso as três pessoas também o são. Salmo 92, irmã Benilda. Miqueias 5, 1 até 2, irmão Isaac. E Romanos 8, 11, irmã Adelaide. Salmo 92. Pode ler. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Eu adoro ouvir esse versículo, de verdade. Porque aí, de verdade, podemos perceber a grandeza de Deus. Porque quem de nós consegue compreender uma eternidade, para nós esperar até amanhã, se sabemos que vamos receber uma prenda ou que vai haver uma festa para nós, já parece uma eternidade, quanto mais imaginar que Deus é de eternidade em eternidade. É um tempo inexplicável. É um tempo mais do que possível humanamente, né? E Deus de verdade é eterno, para sempre eterno. Amém? Miqueias 5, 1 até 2, irmão Isaac. Agora, ajunta-te em esquadrões, ou filha de esquadrões, pois não, cerco contra
sairá o que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Então nós vemos aí que em Miqueias já era uma revelação do Messias chegar, e nós sabemos que o Messias é o Filho, e que ele seria dentro do povo para toda a eternidade, né? Como diz o versículo de Deus, do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Então nós vemos que Jesus também é eterno, né? Que também ou é confirmado que Jesus ainda continua a ser vivo. Diferente do que outras religiões possam dizer, que Jesus só foi um profeta e que depois desapareceu. Não, ele não desapareceu. Ele continua vivo. Amém? E está à direita do Pai, esperando até que ele possa voltar. Amém? Romanos 8:11. Irmã Adelaide, por favor. Amém? Então, o Espírito de Deus que vivificou a Jesus também é aquele que nos vai vivificar, que mostra que Ele estará aí conosco também na eternidade. Né? Então nós associamos que o Espírito Santo também é eterno, que tem que ser, né, sendo parte de Deus. Tem vontade, ou tem uma própria vontade. Lucas 22:42, irmã Jacqueline. Lucas 22:42. E pode já ler, vai ser as duas partes. O irmão Alberto pode ler 1 Coríntios 12:11. 1 Coríntios 12:11. A irmã Rosália pode já preparar Mateus 3:17. A irmã Morena, Lucas 5:20. E a irmã Terezinha, Lucas 7:48. Lucas 7:48. E a irmã Benilde, Atos 8:29. Atos 8:29. O irmão Isaac, Atos 11:22. E a irmã Adelaide, Atos 13:2. Ok? A irmã Jacqueline, Lucas 22:42. O irmão Alberto, 1 Coríntios 12:11. A irmã Rosália, Mateus 3:17. A irmã Morena, Lucas 5:20. A irmã Terezinha, Lucas 7:48. A irmã Benilde, Atos 8:29. O irmão Isaac, Atos 11:22. E a irmã Adelaide, Atos 13:2. Ok? Então podemos começar. Deus, Pai, tem vontade, né? Pode ler, irmã Jacqueline. Amém? E essa também já fala logo sobre o filho, que o filho teria, naquele momento, tinha o desejo de não ter que passar por esse cálice, né? Tinha essa vontade. Deus Pai tem a vontade e foi isso que Deus Filho pediu, que se faça a tua vontade e não a dele, né? Então nós vemos aí que os dois têm uma vontade própria que está unida através da sua função sendo Deus, né? 1 Coríntios 12:11, irmão Alberto. Amém? Então, se o Espírito reparte como quer, é porque ele tem a vontade de o fazer como lhe apraz, né? Sendo uma pessoa com o seu próprio desejo. Amém? Então, e Deus fala, Mateus 3:17, irmã Rosália. E este no batistério dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraste. Amém? Aí é o Pai a falar a todos aqueles que estavam participando no batismo de Jesus, a dizer que esse é o meu filho, de quem eu me aprazo, né? Então vemos que Deus Pai fala. Lucas 5:20, irmã Ana Morena. Amém? Vemos Jesus a falar. Eu acho que na Bíblia, se encontrarmos textos de alguma das pessoas
da Trindade a falar é de Jesus, porque ele fala nos Evangelhos todo o tempo. Né? Mais um exemplo, Lucas 7:48, irmã Terezinha. Depois de São eu, os teus pecados estão perdoados. Amém? E estes versículos são essenciais, né? Jesus demonstrando a sua bondade e a perdoar a todas as pessoas os seus pecados. Amém? Atos 8:29, fala então do Espírito Santo, que fala. Vamos nele. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Amém? O Espírito Santo a falar a Filipe, e nós todos conhecemos essa cena, né? O Espírito Santo já tinha avisado a Filipe que devia de ir para um certo lugar, e mais tarde até, né? Nós vamos ver um dos grandes milagres. Eu acho que todos nós desejávamos ter esse poder de não ter que estar 12 horas dentro do avião para chegar a Recife, né? Mas se pudéssemos dizer, Deus, envia-me para ali e chegar lá. E Filipe, eu acho que foi uma das poucas pessoas que teve esse privilégio de então ser transladado, né? Hoje em dia diríamos teleportado, que Deus, se nós formos ver no mapa, ele estava no norte de Israel e Deus o enviou para o sul de Israel. Ele não tinha como chegar lá a pé naquele tempo, né? Por isso ele chegou rapidamente, porque o Espírito o levou para aquele lugar e voltou depois para o lugar que devia de continuar a sua missão, né? Mas isso é uma parte, mas vemos aí que o Espírito Santo falou com ele, né? Irmão Isaac, Atos 11:12. Amém? Aí é Pedro a falar, né, que o Espírito Santo lhe tinha dito que devia de visitar aquele irmão, e nós sabemos que é a conversão de um soldado romano, né, que se converteu. Foi o primeiro gentio a ser batizado com o Espírito Santo, e um sinal de que o Espírito Santo não veio somente para os judeus, mas que a promessa da salvação de Cristo é para todos. Amém? E Atos 13:2. Amém? Então aí vemos que o Espírito Santo lhes revelou como é que deviam de continuar a missão, o trabalho. E nós queremos que o Espírito Santo trabalhe até hoje assim, não é? Por isso é que nós devemos pedir sua direção. E é interessante que estes 3 exemplos do Espírito Santo a falar são em Atos dos Apóstolos. São coisas que aconteceram depois de Jesus estar na Terra. E Atos dos Apóstolos, mesmo sendo um livro que fisicamente terminou de ser escrito, Atos dos Apóstolos continua nas nossas vidas. Nós somos os Atos dos Apóstolos do tempo atual. Nós somos aqueles que devemos de agir em nome de Jesus aqui na Terra. Nós somos Atos dos Apóstolos 2, se quiserem assim, né? Já houve muitos, nós já somos a versão 2000. Mas é importante nós percebermos isso. Aquilo que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos é algo que continua, ou deve de continuar a acontecer na igreja atual. Simplesmente esse livro está aí para nos demonstrar como Deus quer usar a sua igreja, como Deus trabalha com a sua igreja. E nós hoje, como igreja, temos que também estar dispostos a fazer aquilo. Nós temos que estar dispostos a sacrificar, a dar a nossa vida como sacrifício vivo para fazer aquilo que é a vontade de Deus, não é? E ouvir aquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Amém? Deus ama. João 3,16. Irmã Jaqueline, começa. Efésios 5:25, irmão Alberto. Romanos 15:30, irmã Rosália. Jeremias 17:10, irmã Morena. Jeremias 17:10. Apocalipse 2:23, irmã Terezinha. Apocalipse 2:23. 1 Coríntios 2:10, irmã Benilde. 1 Coríntios 2:10. O irmão Isaac, João 17:9. E a irmã Adelaide, João 17:6. Amém? João 3:16, irmã Jaqueline. Efésios 5:25, irmão Alberto. Romanos 15:30, irmã Rosália. Irmã Morena, Jeremias 17:10. Irmã Terezinha, Apocalipse 2:23.
a irmã Benilde, 1 Coríntios 2:10, e o irmão Isaac, João 17:9, e João 17:6, a irmã Adelaide. Amém? João 3:16, eu acho que esse todos conhecem de cor. Não faz mal, vamos repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando nós vimos que Deus fala sobre o Filho, refere-se sempre a Deus Pai. Ok? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Amém? Então Deus Pai ama o mundo, ama a todos nós. Não ama somente a nós que estão na igreja, Ele ama também aqueles que estão lá fora. Infelizmente, aqueles que estão lá fora não sabem desse amor de Deus. Ou muitos ignoram esse amor de Deus. Porque é isso mesmo que eles estão à procura. Muitas dessas pessoas estão aí nas festas, nas bebedeiras, nas drogas, porque estão à procura daquilo que Deus só pode dar, que é o amor dele. E a sociedade está caindo numa grande depressão porque está a sentir falta de amor de um pai. E Deus Pai ama a sua igreja, mas também ama o mundo que está aí. Por isso é que a Bíblia diz que ama o mundo inteiro. Jesus morreu para o mundo inteiro, não morreu para nós, somente. Claro que Ele morreu para nós, mas não morreu somente para nós. Morreu para todos. Por isso temos que nós escrever Atos 2 e continuar a história da igreja. Amém? Amém. Efésios 5:25, irmão Alberto. Amém. Esse versículo. Obrigado, irmão. Então nós vemos que não somente os maridos que devem amar as mulheres, como Cristo amou a igreja, não é? Isso é importante, mas Cristo amou a igreja. E Cristo ama a igreja. Que foi ao ponto de se entregar, obrigado, isto há muitas línguas na cabeça agora, entregar por nós. Amém? E eu ouvi uma mensagem, né? A semana passada foi Páscoa, e então é o tempo oportuno de verdade. Jesus foi a única pessoa que conseguiu transformar a cruz. Cada um, nós temos ali atrás uma cruz, temos aqui à frente uma cruz, não? Conseguiu transformar a cruz, um símbolo de uma morte cruel, no símbolo de um amor. Amém? Porque antigamente quem ia para a cruz eram os piores criminosos, era a morte mais cruel que o Império Romano tinha. E foi naquela cruz que Ele morreu por nós. E hoje em dia a cruz é o símbolo do maior amor que pode existir no mundo. Amém? E é por isso, cada vez que nós vimos uma cruz, cada vez que nós vimos uma cruz na torre da igreja, cada vez que nós vimos uma cruz, o nosso coração tem que estar mexido, comovido. Nós temos que relembrar-nos de verdade que Jesus esteve preso naquela cruz por nós. Para nós não temos que estar presos nessa cruz, porque quem devia estar lá éramos nós. Nós somos criminosos, nós somos pecadores. Nós falhamos, Ele não falhou. E Ele fez tudo isso por nós. Amém? E então, Jesus de verdade é o símbolo do amor. É o maior amor que nós podemos conhecer e sentir nas nossas vidas. Romanos 15:30, irmã Rosália. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Amém? Pelo amor do Espírito, combatais comigo nas orações. Interessante. O Espírito é aquele que nos une na oração. Por isso é que Paulo aí deu também essa ênfase no amor que o Espírito tem, que nós possamos com esse amor orar uns pelos outros. Por isso é que nós este domingo temos um culto missionário. Por isso é que nós estamos orando pelas situações da igreja, das nossas famílias, do nosso lugar de trabalho, por tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vemos, pela sociedade, por causa do amor que o Espírito Santo também coloca em nós. Amém? Ele sonda os corações. Jeremias 17:10. Ese versículo es bien interesante. Yo Jehová te escudriño la mente, que pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Amém? Amém? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Isso é importante. Deus conhece os nossos corações, Deus sabe o que de verdade está em nós. Deus não faz as coisas somente por fazer. E Deus também não quer que nós façamos as coisas somente por fazer. Deus se sonda os nossos corações, Deus se conhece-nos, Ele quer que nós também agimos da maneira como Ele quer. Nós podemos ser falsos perante os homens, mas não podemos ser falsos perante Deus. E mediante aquilo que está no nosso coração, Ele vai nos castigar ou então abençoar. Amém? Ok. O Filho, em Apocalipse 2, 23, também sonda os nossos corações. Apocalipse 2, 23. Uma trezinha. Além disso, farei com que os seus filhos morram. Desta maneira, todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os corações dos homens e que dou a cada um segundo o que faz bem. Amém? Ok, esse texto é forte, né? Porque aí nós sabemos que Apocalipse é uma carta às igrejas, né? E então se o profeta recebe aqui a mensagem, né? A visão de que os filhos hão de morrer, como castigo é porque muitos deles não estavam a viver a vida que queria Deus para eles. Mas mesmo assim, porque Deus conhece os nossos corações, Ele vai ser sempre justo para conosco. Amém? E aqui se refere então ao Filho. Jesus Cristo sonda os nossos corações e Ele conhece o nosso desejo, ou aquilo que está verdadeiramente nos nossos corações. Né? E nós até temos um hino que às vezes cantamos, que diz: sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Quebranta o meu coração. Porquê? Porque Deus conhece o que está aqui dentro de nós. E se nós não vivemos isso de verdade, se nós não pedimos a Deus quebranta o meu coração, nós vamos ter o nosso coração cheio das nossas maluquices. Para dizer em palavras, não há outra palavra para escrever, porque o nosso coração é enganoso, como diz a Bíblia. Nós temos ideias, nós pensamos que sabemos tudo e a verdade é que nós não sabemos nada. Só Deus. Só Deus para nos sondar e para quebrantar e transformar a nossa vida. Não é? 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Nós já lemos há bocado, o Espírito de verdade penetra todas as coisas. Então Ele também conhece o nosso interior. Por isso é que Ele continua a ser o nosso ajudador e digamos que Ele é um bocadinho mais do que a nossa consciência. É Ele que acende os nossos alarmes quando nós começamos a desviar-nos. Quando nós entramos por completamente, desviamos por completo, perdemos a conexão com o Espírito Santo. Por isso é que é tão importante nós estarmos sempre pedindo a Deus perdão por tudo aquilo que nós fazemos, para estarmos sempre em conexão com o Espírito, porque Ele é o nosso alarme, Ele é que nos diz esquerda ou direita. Mas se nós perdemos essa conexão, para nós tudo se torna normal. E é isso um grande perigo, não é? É isso que a Bíblia chama de morte espiritual. Não é? Amém? Deus também, nós pertencemos a Deus. João 17:9, irmão Isaac. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Amém? E Jesus estava numa oração a dizer: eu rogo por eles, aqueles que tu me deste. Se foi o Pai que lhe deu, é porque nós pertencemos a Ele. E mais tarde Jesus então diz também, ou antes Jesus diz 17:6, irmã Adelaide. Ok? Nós não somente pertencemos a Deus Pai, mas também pertencemos ao Filho, ok? E aqui nesta parte nós não temos nenhum texto bíblico que nos diz que nós pertencemos ao Espírito Santo. Nós simplesmente sabemos que Ele habita em nós, mas como não há provas, nós também não vamos inventar coisas. Por isso nós sabemos que essa característica, nós pertencemos ao Pai e pertencemos ao Filho. Se pertencemos ao Espírito, não sabemos, mas nós pertencemos a Deus de qualquer maneira, não é? Amém. Salvador, a função de Salvador tem tanto o Pai como o Filho.
1 Timóteo 1:1, irmã Jacqueline. 1 Timóteo 2:3, irmão Alberto. 1 Timóteo 4:10, irmã Rosália. 2 Timóteo 1:10, irmã Ana Morena. Tito 1:4, irmã Terezinha. E Tito 3:6, irmã Benilda. Mateus 4:10, irmão Isaac. Colossenses 3:24, irmã Adelaide. Desculpem já pelo tempo, já estamos a passar muito tempo, mas eu creio que seria bom nós terminarmos este tema e depois vamos já passar para o culto de oração. 1 Timóteo 1:1, irmã Jacqueline. 1 Timóteo 2:13, irmão Alberto. 4:10, irmã Rosália. 2 Timóteo 1:10, irmã Morena. Tito 1:4, irmã Terezinha. E Tito 3:6, irmã Benilda. Mateus 4:10, irmão Isaac. E Colossenses 3:24, irmã 3:24. 2 de Timoteo 1:10. Eso. Ok. Tito é Teresita. Ok. Isso. 1 Timóteo 1, irmã Jacqueline. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? O Senhor que é o nosso Salvador, né? O Senhor, o Deus Pai. Né? 1 Timóteo 2:3, irmão Alberto. Deus, nosso Salvador. No Novo Testamento, como nós já aprendemos, Deus se refere muitas vezes, ou a maioria das vezes, a Deus Pai. Amém? 1 Timóteo 4:10, irmã Rosália. Trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, e é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém? Deus vivo que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aí vemos que há uma condição. Jesus morreu para toda a humanidade. Deus amou todo mundo. Mas só os fiéis é que aceitaram essa salvação e por isso é esse o esforço de Deus por eles. Não é? 2 Timóteo 1:10, irmã Morena. Pero que ahora ha sido manifestada por la apariencia de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amém? Então, Jesucristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1:4, irmã Terezinha. A Tito, meu verdadeiro filho na fé e patriarca, desejo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tito 3:6, irmã Benilde. Que evocantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E nós servimos a Ele, né? Mateus 4:10, irmão Isaac. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Só a Ele devemos de servir, né? Não importa o que é que o nosso chefe, a nossa empresa, o que é que o inimigo, o que é que a nossa família nos ofereça, somente servimos a Deus. Amém? Colossenses 3:24, irmã. Amém? A Cristo, o Senhor, servimos. E esse vai ser o nosso galardão, né? Vamos receber a coroa pelo serviço que nós tivemos aqui na Terra. Por isso é que é importante nós, como igreja, sermos uma igreja ativa. Nós podemos ser salvos só por estar aqui sentados e dizer: Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Isso já nos salva. Mas o galardão que nós vamos receber, as coroas que nós vamos receber, é dependente do esforço que nós teremos aqui na Terra. Se nós vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, primeiramente, é a nossa salvação. Esse é o primeiro ponto.
Mas Deus não tem para nós só a salvação. Deus para nós também tem uma tarefa, um trabalho para nós. Nós estamos aqui para poder falar com a nossa família, para poder falar com os nossos amigos, para poder pregar, para ensinar, para cuidar das crianças, para limpar, para tudo isso nós fomos chamados. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom, o seu talento, e Deus nos chamou para isso. O nosso galardão vai depender disso. Salvos, nós podemos ser salvos mesmo se estivermos aqui 50 anos só a aquecer uma cadeira. Podemos chegar no céu. Mas imagino que Jesus vai nos perguntar porque é que nós não fizemos nada. Fomos salvos, somos crentes, mas somos preguiçosos. Não? Por isso nós devemos de repensar de verdade. Não é preguiçosos, Deus não quer na sua obra, não é? Nós até cantamos como crianças, não é? Devemos ter o exemplo da formiguinha, não é? Mas a verdade é que às vezes não somos assim. Nós devemos de pedir a Deus que nos mostre, porque nós já lemos agora 2 textos que nos falam que de verdade devemos de servir a Deus, não é? Devemos crer nele. João 14:1, irmã Jacqueline. E pronto, aí já está. João 15:11, o irmão Alberto. Romanos 14:7, irmã Rosália. João 8:50, a irmã Morena. E João 5:2, a irmã Terezinha. E João 5:30, a irmã Benilde, para terminarmos. Que assim passamos a lista toda. João 14:1, que fala sobre o Pai e sobre o Filho e que nós devemos crer nele. Irmã Jacqueline. 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Crede em Deus e crede também em mim, né? Então nós vemos aí que não somente Jesus aponta para o Pai, mas também aponta que Ele é também Deus, né? Mesmo que Jesus tinha sempre cuidado em não dizer isso. Jesus se apresenta sempre como filho do homem. Ele queria demonstrar de verdade que ele é humano, mas sendo Deus. Né? Ele queria mostrar que ele, sendo Deus, e ao mesmo tempo sendo humano, passa pelas mesmas dificuldades como nós, mas conseguiu passar por elas sem pecar. Por isso é que Jesus é o exemplo perfeito para nós. Porque ele foi humano, ele teve os mesmos sofrimentos como nós. E o texto que nós lemos há bocado sobre o seu pedido para não ter que ir à cruz, eu acho que mostra-nos de verdade que Jesus é um humano que sabia o que ia acontecer com ele. Não é? Ele sabia o sofrimento que ia ser levar pregos. Quem de vocês já se cortou alguma vez? Que dor é que vocês tivestes? Quem de vocês já partiu algum osso e que dor é que foi? E agora imaginem levar pregos pelas vossas mãos, pregos pelos vossos pés. Não é? Aquilo deve ser uma dor horrível que nós nem conseguimos imaginar. É como se vocês fossem ao médico e fizessem uma operação sem anestesia. Eu acho que era insuportável, não é? Vocês deviam, de certeza que davam uma chapada no médico para ele parar imediatamente, não é? Mas a verdade é que Jesus passou por isso. E ele demonstrou a sua, digamos, o seu caráter humano, pedindo a Deus que não tivesse que passar por isso, mas ao mesmo tempo demonstrou a sua fidelidade como filho, dizendo, mas que se faça a tua vontade. E nós podemos só aprender com isso, porque nós também às vezes passamos por situações que nós dizemos, Deus, isto não é para mim. Mas se for a tua vontade, que se faça a tua vontade. E Deus, na Bíblia nós aprendemos muitas vezes sobre isso. Não é? Nós vemos muitos exemplos de pessoas que dizem, isto não é para mim, Deus, isto é para o meu irmão. Não é? Moisés, Arão, fala com o povo que não venham para chatear-me. Não é? Fala tu que eu não sei falar. Moisés é espetacular nisso. Né? Ele passava sempre o trabalho para o irmão. Mas Deus queria que ele fizesse as coisas. Não era que o irmão fizesse as coisas. E nós também, às vezes, somos assim. Né? Nós estamos à espera que alguém faça enquanto Deus quer que nós façamos. Amém? Ok, vamos continuar, irmão Alberto. Que fala da alegria. Não é? Aqui devemos crer nele. Nós também vemos então que o Espírito Santo aí não tem uma caixinha. E na questão da alegria fala então sobre o Filho, irmão Alberto. João 15:11.
Amém? Que o gozo permaneça em nós. É uma promessa de Jesus para conosco. Romanos 14, 7. Irmã Rosa. Podes repetir? Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Ok. Romanos 14, 7. 7, sim. Romanos 14, 7. Ok, então talvez está aqui. Deve ser aqui um erro no apontamento. O 17, lê o 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ok, quem tiver o livro, escreva já aí. Talvez na versão nova já está corrigido, mas é o 17, ok? Que fala então sobre a alegria que está no Espírito Santo. Né? E esse ponto é crítico, né? Porque quem de nós não gosta de comer uma boa feijoada, né? Mas a nossa vida não é comida, a nossa vida é a justiça e a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Né? Em outras palavras, a Bíblia aqui não está-nos a proibir de comer e beber. O que a Bíblia está a dizer para não andar nos excessos, para não andar nas bebedeiras, não andar nas festas, nas gulas. Né? É isso que a palavra de Deus nos ensina e a nossa alegria vem do Espírito Santo. Amém? Deus julga. João 8,50, irmã Morena. Juan. Yo no busco mi gloria. Hay quienes la buscan y buscan. Amém? Eu não procuro a minha glória, mas há quem a busca e julga, né? Que é o Pai que vai julgar. Né? É o Pai que julga sobre cada um de nós. Mas o Filho também tem essa função, que nós sabemos isso. João 5,2, irmã Terezinha. João 5:2? Sim. Existe em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, e que tem à volta 5 galerias de coluna. Ok? E João 5, deve ser em conjunção com os 5,30. Irmã Benilda. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? O Filho diz que ele julga e julga de maneira justa, porque a vontade dele é a mesma como a do Pai. Amém? Então aí chegamos ao fim. Eu acho que foi muito importante nós lermos estes versículos para perceber melhor a Trindade. Percebemos que muitas das funções que as três pessoas têm de Deus são parecidas, ou têm a mesma função em muitas áreas. Em outras áreas nós percebemos que essas funções são individuais, e então faz sentido que Deus se apresente dessas maneiras. Releiam em casa. Eu acho que a única coisa que nos pode ajudar a compreender a Trindade de verdade é nós lermos, estudarmos e que Deus nos revele e fale aos nossos corações como é que as coisas são, porque este assunto é muito complicado. Não é? Não tentem discutir com os testemunhas de Jeová. Eles vão dizer que a Trindade é falsa e eles vão-vos mostrar os versículos na Bíblia deles. Se vocês querem de verdade discutir com eles, vão buscar a vossa Bíblia. Porque na Bíblia deles não vai estar as coisas escritas como estão escritas corretamente. Na Bíblia deles não vai estar escrito que o Verbo era Deus. Não está lá escrito. Abram João 1. Não sei se algum de vocês tem a Bíblia deles lá em vossas casas. Eles costumam oferecer. Eu pedi uma, porque eu queria ver a tradução deles. Não é? Abram João 1:1. É onde diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e na tradução deles não diz isso. O Verbo estava com Deus, mas não diz que o Verbo era Deus. Porque isso tira toda a autoridade de Jesus, tira toda a autoridade da Trindade, não é? E por isso temos de ter muito cuidado com as traduções da Bíblia. Peguem sempre em versículos chaves que falam sobre coisas que nós queremos e comparem. E se virem que
há contradição nas traduções que vocês estão a ler, não leiam essa tradução. Porque pode ter tido influência de doutrinas que não são de Deus, não é? Então temos que ter esse cuidado. Na semana que vem vamos falar sobre o 8º capítulo, a igreja, que é um assunto muito importante, que é o convívio como nós como igreja e o conceito da igreja, como é que Jesus vê a igreja. Nós muitas vezes podemos pensar que a igreja de verdade é só um grupo de pessoas que se juntam, mas Deus tem muito mais para nós do que nós às vezes podemos imaginar. Mas isso vamos falar na semana que vem, se Deus permitir.